debate. E vejam bem, doutor Kenny e doutor Jacques, esse pinga-fogo, né, que a gente voltou a usar o pinga-fogo, que é o debate, a PAN em debate, esse aqui é especial, né, trazendo os nossos diretores regionais, que ambos são da minha época, olha só a responsabilidade, né? Tanto o Jacques como o Kenny foram meus sócios correspondentes desde então, né? É verdade, é verdade. A gente está comemorando esse mês, né, os 33 anos de ABAME, e aí nós vamos fazer um pinga-fogo especial em comemoração ao 33º aniversário da nossa associação. E aí eu quis prestigiar os meus dois queridos diretores regionais de São Paulo e de Minas. Então, quem quer começar o debate? Membros da mesa querem abrir comigo, falar algumas palavras? Doutor vice-presidente, por favor. A nossa presidente está chegando, ela está fechando como todo advogado, com cliente lá no escritório dela, mas ela já está chegando também. Boa noite. Como a Fátima já falou, hoje é uma noite especial, porque esse pinga-fogo já é o início das comemorações do nosso 33º aniversário, né? E o pinga-fogo é uma marca registrada da ABAME, né? Onde a gente traz os problemas dos nossos associados ou dos clientes dos nossos associados para discutir aqui com a nossa banca, né? Esse nome de pinga-fogo foi batizado pelo Dr. Geraldo B. Simões, né? Que nós ainda estamos no luto pelo falecimento dele, né? E vai ser muito importante a gente ter esse mês com bastante festividades. Tá bom? Podemos iniciar? Podemos. Doutor Cid. Quero já agradecer a presença do Dr. Jacques, Dr. Kenny, grandes amigos e amigos da ABAME, principalmente. Agradecer a presença de todos e todas. Essa noite muito importante para esse pinga-fogo, a continuidade dos nossos trabalhos aqui na ABAME. Desejar uma reunião bastante profícua na noite de hoje. Obrigado pela presença de todos e todas. Boa noite a todos e todas. É um grande prazer estar aqui com vocês. Eu ingressei na ABAME a convite da nossa presidenta, né? Falar no feminino, né? Doutora Alessandra Ávila, mas eu estou encantada com a associação, porque eu, enfim, sou de uma outra área, mas eu estou aprendendo muito com todos aqui, principalmente com a doutora Fátima Santoro, professora, doutora Fátima, e com o doutor Sidney também, doutor Daniel. Então, isso aqui, para mim, está sendo assim, um aprendizado, e agradeço muito o convite hoje aqui, de poder estar aqui com vocês aqui nessa mesa, ilustrando tudo, né, com a minha presença, sabe? Vou passar agora a palavra para a doutora Fátima, para ela dar início aqui às palestras. Bom, então vamos iniciar, né, o nosso debate. Já passo a palavra para os nossos dois componentes da mesa, doutor Jacques e doutor Kenny. Quem quer começar? Fica à vontade. É interessante começar por vocês, em termos de tema, porque o doutor Kenny trouxe um tema muito interessante, inicial, de debate, que acho que a gente deveria começar com ele. Kenny, o que você acha? Podemos. Eu primeiro saudar todos vocês. Eu preciso dizer, sou fã especial da Fátima há muitos anos. Preciso dizer que o Kenny é um cara que eu conheço há muito, é um professor que eu conheço há muitos anos e que eu cito semana sim, semana não, em aula de condomínio. Então, eu sou responsável por ele ficar de orelha vermelha. Mas eu cito elogiando. Eu gosto das teses dele. Então, é uma satisfação estar aqui. Está aqui com o Sidney, que meu ex-presidente de sempre, com o Daniel, Kátia, agora com a Natália, que eu já citei, com o Emílio, com o Vitor Paiva, com a Sula. Todos vocês, assim, fazem parte da minha vida. E, óbvio, o Geraldo B. Simões, que realmente deixou saudades,
eu não esqueço, e devo sempre dizer que ele me mandava carta de papel, escrita em papel, comentando os artiguinhos que eu escrevia. Então, era uma honra para mim, eu tenho isso arquivado até hoje. Então, eu sempre me senti muito honrado pela atenção que o doutor Geraldo me dava e muito honrado por pertencer à BAME. Eu sempre apreciei demais, foi sempre um orgulho para mim. Eu só queria deixar esse recado e agora eu quero ouvir o doutor Kenny. Vamos lá. Ô, Jacques, obrigado aí pela palavra, e pelo carinho, né? Eu te respeito muito e tenho admiração por você, pela Fátima, pelo pessoal, a equipe da ABAME, e realmente é muito bom poder reencontrá-los nesse evento, porque a troca de ideias nós sempre aprendemos, né? E você, para mim, também um grande professor, e a Fátima também, e fico muito contente da lembrança do doutor Geraldo Beire, né? E também do Silvio Capanema, né? Nosso mestre, né? Que eu tive Também. a satisfação de ter feito uma palestra com ele em agosto, antes dele vir a passar, né, para outra vida. E um detalhe interessante é que a ABAME, ela sempre promovendo, né, Fátima, o nosso setor de maneira muito positiva, né, engrandecendo aí o setor imobiliário. E eu queria trocar ideia com vocês, uma questão que está muito em voga hoje aí, a questão do 5G, das antenas de telefonia, né? Vemos que com o 5G, as antenas irão quintuplicar, né? Então, os especialistas falam que o 5G ele é muito mais possante, mas a antena tem um alcance menor. Então, tem que colocar muito mais antenas, e o fato é que as companhias de telefonia e as empresas que trabalham com esse setor de locação são experts no assunto e têm promovido as locações nas torres dos edifícios, né, no último andar, onde tem cobertura, ou prédio-salas. E um fato que eu tenho colocado em evidência é certos abusos que eu tenho verificado em condomínios, porque na hora de eu buscar essa rentabilidade do aluguel, há síndicos ou assembleias que passam por cima, né, de algumas pessoas que são contra, né? Vejo que quem reside, repito, no último andar, que pode ser cobertura, no apartamento tipo, ou nas salas, que às vezes tem receio de colocar a sua saúde em risco, essas pessoas são simplesmente ignoradas ou atropeladas, né? Então, há situações em que o condomínio, algumas pessoas fazem esse contato com essa empresa de telefonia e começam a defender essa tese ou essa pretensão como se não tivesse nenhuma lei, como se não tivesse convenções de condomínio, quórum para deliberar, a questão, né, do debate saudável, e vejo com muita frequência atas sendo completamente manipuladas, né, de maneira a impedir o registro de quem vota contra. Então, eu acho que hoje, para nós advogados que atuam na área imobiliária, isso é um nicho de problemas enorme, né? Porque vai aumentar o número de antenas, essas empresas realmente têm orientado síndicos a tomar decisões abruptas, né? Já vi casos de síndico até assinar o contrato sem a Assembleia ver, né? Ele simplesmente faz o contrato, autoriza a instalação e as pessoas são muito passivas, muito pacíficas, elas não se opõem a esse tipo de situação abrupta. E um fato que eu quero colocar que tem estudos, né, inclusive aqui em Minas Gerais, da doutora Adilza Condensa Dodge, que é uma referência mundial nessa área, que até está de doutorado, que essa tese ela prova que onde há uma incidência maior da radiação, né, essa radiação que é muito próxima das pessoas, isso aumenta o índice de cânceres. E isso também tem pesquisas em Israel, na Alemanha, na França, nos Estados Unidos. Então, o site dela lá é MRE Engenharia, tem centenas de pesquisas mundiais nessa área em que essa radiação ela aumenta o risco de cânceres, né, de Alzheimer, de Parkinson. E, infelizmente, eu vejo que essas companhias de telefonia impedem a divulgação dessas pesquisas. Então, eu estou dando meu pontapé inicial para a gente trocar ideia em relação a essa situação que é muito preocupante, que tende a se agravar com o 5G.
É, eu acho que tende mesmo. Essa história das antenas, eu fico lembrando, logo que vieram as locações de antena, e é do nosso tempo, Kênio, nós pegamos isso, Uhum, foi discutido já o risco à saúde das pessoas, como já foi discutido o risco à saúde das pessoas pelos celulares, etc. Eu, obviamente, não me sinto habilitado a dizer se faz mal ou faz bem para a saúde. Eu sou obrigado, é a mesma história da vacina, né? Eu ouço os uhum, médicos. Se os uhum, médicos me disserem que faz mal, faz mal. Quem sou? Eu não fiz ciências. Sou um mero advogado. Onde eu gostaria de me pegar é diretamente na questão de condomínio, que é o seguinte: eu não vejo como o síndico assinar sozinho um contrato desses. Eu uhum. também tenho visto alguns contratos assim. Bom, primeiro, que a minha primeira dúvida que surge é: senhor síndico, o senhor não consultou ninguém? Porque o senhor está correndo um risco terrível perante todos os condôminos. Segundo, eu vejo uma patente invalidade desse contrato. Assim, ele precisa passar pelo quórum do condomínio, pela aprovação dos condôminos. Terceiro, eu não vejo como validar um contrato desse sem a aprovação pela Assembleia. Eu acho que assembleias de condomínio, isso aí está me levando muito a um tema da Assembleia de Condomínio. Ela parece que, em alguns temas, ela é dispensada. Ilegal, Uhum. penso que ilegalmente. Não sei se alguém tem alguma ideia diferente, eu penso que ilegalmente. E essa dispensa eu acho muito séria. A gente não é o único exemplo, mas, de fato, eu tenho visto tanto esse tipo de contrato, quanto até contratos caros de reformas. Esse contrato, teoricamente, entra dinheiro para o condomínio, né? Com Uhum. riscos, etc. A gente tem visto alguns contratos que saem dinheiro do condomínio sem aprovação da Assembleia, o que me parece de absoluta ilegalidade. Eu imagino que você pense mais ou menos assim também. Concordo. Ah, ah, como resolver? Acho que com a punição do síndico que assina. Com relação à questão das irradiações, etc., eu acho que a gente tem que prestar atenção nos cientistas. Não tem como ignorar os cientistas. Se houver cientistas dizendo que faz mal, no máximo vai caber aos condôminos, resolverem se querem ou não assumir esse risco. Não sei se, inclusive, eu não sei se mesmo a maioria, em havendo risco à saúde, poderia optar pelo contrato, colocando em risco a saúde de 100%. A discutir isso, não sei se você pensa assim também, Kênio. Eu Eu acho que é uma penso, discussão. eu estudo muito esse assunto, né, doutor Jacques, e vejo o seguinte, com relação à Assembleia, as pessoas são seduzidas com o aluguel. Então, todo mundo quer receber um valor que é natural, né? Gostar É, de dinheiro é uma coisa é, boa. O que acontece é que há aquela situação da dúvida em relação ao risco de saúde. A Anatel, né, a Anatel, que é a agência reguladora aqui no Brasil, ela usa os mesmos índices, né, de parâmetros da ICNIRP. ICNIRP é uma ONG, uma ONG alemã, criada pelas indústrias que fabricam as antenas de telefonia, e essa ICNIRP é que faz as regras que são usadas em grande parte do mundo, ou seja, o próprio lobo, né, que vai estipular como é que vai funcionar as ovelhas. Então, há uma situação que a ICNIRP, inclusive, tem estudos científicos, né, colocando que essa radiação ela coloca em risco a saúde. Esses estudos, às vezes, não são divulgados adequadamente, e o fato é que a ICNIRP ela é uma ONG ligada à indústria bilionária da telefonia, e só entra dentro da ICNIRP aquelas pessoas, os técnicos, que são especializados a favor da proliferação das antenas. De forma alguma, eu sou contra a tecnologia, ao contrário, sou a favor da tecnologia, sou a favor, né, das telecomunicações, mas o que eu quero colocar é que, às vezes, a Assembleia, um prédio com 20 apartamentos,
consegue-se, às vezes, dar 15 votos, só que os apartamentos do último andar, que ficam próximos à antena, são ignorados sistematicamente. E o detalhe interessante é que tem leis, né, municipais até federais, em que a distância mínima era de 50 a 100 metros. Só que agora, com esse estímulo ao crescimento 5G, essa distância tem sido ignorada e, logicamente, com alguém que mora logo abaixo da antena, está a 20, 30 metros de distância. Então, a pessoa recebe aquela radiação durante 24 horas por dia, né, sem qualquer proteção. E um fato interessante é que os demais condôminos, os demais moradores em outros andares, não se preocupam tanto. Então, a grande questão que eu levanto é que a mudança da destinação do telhado, a mudança de destinação seria votação unânime, né? Agora eu vejo que a questão da saúde. Então, já obtive êxito, até recente, inclusive, quando o doutor Jacques colocou, adulando nessa Assembleia, de entrar com a ação pedindo a liminar, né, para o juiz dando liminar para impedir a instalação, porque a Assembleia foi viciada, não considera um quórum, né, legal para a instalação dessa antena. Então, já tive êxito em alguns processos nesse sentido, mas o fato que eu quero ressaltar é que, mesmo sendo feita a Assembleia, aquela maioria não se preocupa em relação à saúde, porque está mais afastada da antena. O ponto que eu acho importante levarmos em consideração é que quem mora no último andar, está a 20, 30 metros da antena, ele tem o direito de ter sua saúde protegida e nenhum bem jurídico mais valioso do que a saúde, do que a vida. Então, a questão financeira é interessante, mas não pode se sobrepor à questão da saúde, né? Porque a pessoa que está muito próxima à antena vai sofrer esses efeitos de longuíssimo prazo, e há estudos, isso que eu quero frisar. Então, vou fazer até uma propaganda, né? Colocar aqui, MRE Engenharia, tem um site lá que tem lá dezenas de pesquisas mundiais, né, dos Estados Unidos, repetindo, Alemanha, Israel, da França, da Bélgica, são estudos científicos seríssimos de universidades que caracterizam que há risco nesse sentido, só que, na prática, acho que nós estamos passando por uma situação semelhante ao tabaco, ao cigarro, né? Porque durante décadas a indústria do tabaco, que é muito poderosa, negou que o fumo fazia mal. Então, foi durante muitas décadas de negação que houve depois a compreensão do risco de câncer em relação ao fumo. Então, essa preocupação que nós temos é com relação às pessoas que residem muito próximo à antena. E o fator interessante também que a própria lei fala que não se pode colocar antenas próximas a escolas, asilos, hospitais, né? Então, se você não pode, próximo de asilos, hospitais, onde há crianças, por que o adulto pode vir receber essa radiação com tanta proximidade? Então, é um fator que requer preocupação da sociedade e um certo alerta para que as pessoas que residem no último andar, ou do lado, né, a casa do lado com antena enorme, venha a ter uma saída jurídica de que ele pode vir a repudiar aquele risco à sua saúde. Quer dizer, existe uma dualidade na interpretação legal. Eu gosto sempre de buscar, devido à óbvia multiplicidade de opiniões em qualquer assunto, a gente, como advogado, tenta balizar a interpretação que a gente dá em alguma lei, sempre, né? Olha, então, se tem uma lei dizendo que isso aqui é perigoso, legalmente, eu tenho que admitir isso como perigoso. Ou, também, se tem alguma lei dizendo que isso aqui serve como caução, eu devo admitir que isso aqui serve como caução. Em geral, é o jeito da gente exercer a nossa lógica jurídica mesmo. É assim que a gente acaba trabalhando, exercendo a profissão da gente. O que eu me pergunto é, muito bem, existindo legislação dizendo que a antena próxima, a menos de 30 metros ou 40 metros, é perigosa, mesmo que 90% dos condôminos queiram construir uma antena, admitir uma antena ali, será que aqueles 10% inegavelmente minoritário, tem que admitir isso ou não?
eu acho que nessas situações vale eu fico pensando aqui, nós estamos aqui numa discussão com colegas, então eu me dou ao luxo de poder pensar alto, né? Eu fico pensando que essa decisão é impugnável, sim. É óbvio, não estou falando que 90% dos condôminos estão decidindo me enforcar ou me matar, esfaquear, não é isso. Mas eles não poderiam, né? Então, será que eles podem me fazer admitir um risco à minha saúde razoável, mesmo que seja razoavelmente comprovado? A gente viu bastante decisão. Agora, na época da pandemia, nós vimos assim, a preocupação da massa condominial com relação a um doente, admitindo uma série de coisas, né? Impedindo reformas por causa da doença ou da contaminação, exigindo vacina de quase todo mundo, evitando assembleias, depois até vieram as assembleias à distância, eletrônicas, etc., mas evitando a assembleia. E o único direito, eu fico pensando, o único direito que foi proclamado, mesmo na pandemia, qual era? Era o dever de prestar contas. É a única coisa que ficou. É a única, lá no RET, não era isso? Então, todo o resto é discutível, etc. Então, posso não prestar contas? Não, não posso. Mesmo na pandemia, tem que prestar contas. Aqui, será que eu posso, não sei se eu estou sendo claro, mas será que eu posso votar a favor de um equipamento que pode botar em risco a saúde de alguém? Eu acho que eu não posso. Talvez por unanimidade, vai? Quase que eu defendo a votação unânime e os acordos que eu tive êxito se pegaram nesse ponto da votação unânime. E um fator importante, doutor Jackson, que eu acho fundamental, é que a pessoa tem o direito... Pessoal, ele fica me chamando de doutor só para pensarem que ele é mais novo do que eu, viu? Então, né, Jackson? Conversa de mineiro, isso aí. Não, tem dúvida, não. É um amigo aí. Então, Jackson, eu acho que, na prática, outro fator que é interessante é isso, a questão... O bem jurídico mais valioso é a vida e a saúde, e, além disso, eu trabalho na área imobiliária, eu tenho imobiliária também, vimos que muitas pessoas, ao procurarem uma cobertura para morar, o imóvel no último andar, na hora que a pessoa percebe que tem antena, ela perde o interesse. Então, além da questão, né, da saúde, há a questão patrimonial de que o imóvel perde o valor ou tem maior dificuldade de ser negociado em função da antena. Então, muitas pessoas, já sabendo dessas pesquisas, elas evitam comprar ou alugar um apartamento ou a sala último andar, onde tem uma antena logo acima do teto ali. Agora, isso é um fator que preocupa também e gera prejuízo para o proprietário dessa unidade. Agora, o que eu acho também, de outro lado, Kenio, é a gente tentar checar com os limites que a gente possa ter e nos valendo de especialistas, etc., a idoneidade das pesquisas científicas. Eu lembro que talvez o meu primeiro caso na carreira em condomínio era de uma coisa que se chamava... Vamos ver quem sabe o que é isso que eu vou falar. Tá? Pelo visual que eu estou vendo, eu acho que quase ninguém, né? Mas era a possibilidade ou não de instalar antena de rádio amador no prédio, no condomínio. Tá? O meu cliente era um rádio amador, ele queria instalar, o condomínio não queria que instalasse, dava aquelas brigas imensas de pode, não pode, não pode, pode, pá, aquela história toda, uso exclusivo da área comum, todas as brigas. Mas eu lembro que tinha uma circunstância curiosa. A grande alegação dos que não queriam antena de rádio amador era a alegação de que aquela antena causava interferência nas televisões. Estamos falando nos anos 80, eu acho, né? Por aí. Então, não estou falando dessas televisões bacanas que as pessoas têm agora. Tá? Então, diziam, não, isso aí causa interferência. Na hora da novela, eu não consigo nem ver novela. Na hora do jornal, não consigo ver jornal porque causa interferência. Aquela interferência que existia antigamente, né? E eu lembro que eu apresentei um parecer que foi publicado
numa revista que chamava, à época, Engenheiro Eletrônico. Era uma revista técnica de engenharia, provando por A mais B que não dava interferência. E que, quando aparecia interferência, a responsabilidade era do aparelho de televisão receptor, e não do radioamador. Então, graças a esse parecer publicado, eu lembro até que era uma revista americana, teve que traduzir em tradutor juramentado, aquela história toda. Graças a isso, é que o condômino acabou provando que podia, sim, ter lá a tal antena. Eu gosto de lembrar disso porque é um parecer abalizado, publicado, para quem gosta disso, em inglês, né? Então, publicado, porém, nitidamente afrontoso à realidade, não passava no teste da veracidade, porque eu lia o parecer, isso não dá interferência, ligava a minha televisão e dava interferência. Falei, ué, será que a minha televisão está errada ou o parecer está errado? Não é? Então, eu acho, e agora, com a história das vacinas, tudo bem que se alcançou uma conclusão majoritária, mas por bom tempo houve gente que, pelo menos para nós mortais, né, parecia séria, uma balizada, por que não? Dizendo que era bobagem a vacina, e outros dizendo que era boa a vacina. E a gente ficou naquela dúvida de vai que vai, né? Essa que é a verdade. Ninguém sabia muito bem no início o que fazer. Hoje pacificou. Então, o que eu sempre gostaria de recomendar é nós mesmos averiguarmos, de alguma forma idônea, a validade desses pareceres técnicos. Tá? Parecer técnico, em geral, é bom. Em geral, é bom. Né? Eu gostaria de também poder agregar a vocês três questões. Uma, a questão do parecer técnico, né, de ver a idoneidade, né, daquela pesquisa, tem, inclusive, teses de doutorado já falando sobre esse tema, né, da questão das antenas de telecomunicação. Uma vez provado, vamos dizer assim, que tenhamos assim, provas robustas em termos de pesquisa, dependendo de como vai ser instalado, podemos até trabalhar uma questão do próprio direito material civil. O artigo 1277 fala dos 3 S's, né, do uso normal da propriedade. Saúde é um deles, né? Saúde, sossego e segurança. Então, aí, partindo do princípio, né, que tenha pareceres, laudos, teses, né, científicas, trabalhos científicos, né, de revistas qualificadas, justificando, acho que eu tenho como provar o uso anormal da propriedade. Além disso, o que eu sinto muito falta, né, acho que é interessante a gente aqui colocar, é a fragilidade que a gente tem dado à administradora de condomínio. Porque se eu tenho uma empresa prestadora de serviço do meu condomínio, em que um dos serviços ela está lhe dando a mim uma consultoria, caberia a ela, diante, né, da procura, né, de uma empresa concessionária de telefonia, que procurou o nosso condomínio, eu tenho o respaldo da administradora até para orientar os condôminos no momento da votação, de trazer algum tipo de informativo, né, alguma base para poder dar um norte para os condôminos. Eu também sinto falta disso, né? Eu nunca vi nenhuma administradora, num caso concreto, não sei se Daniel, que administra condomínio, já teve algum caso nesse sentido, eu como jurídico, eu nunca vi, de trazer, olha, vocês estão querendo instalar, aqui nós temos um parecer, aqui tem pareceres positivos e tem pareceres negativos, né? Não vamos pensar, né, se é um fato científico, nós vamos também, com certeza, conseguir, dependendo, né, a empresa de comunicação, de telecomunicação, nós não vai trazer vários, né, doutora Cátia, pareceres positivos, que não tem perigo nenhum, que não existe um grau de radioatividade que possa prejudicar. Mas eu acho que esse tipo de discussão chega na Assembleia, nem está na ordem do dia. Né?
de estar aprovado, colocar calculado especial, né? Não posso aprovar sem estar fora da ordem do dia. Para chegar na ordem do dia, penso que o síndico, os seus conselheiros, deveriam começar a ter um respaldo do jurídico da administradora, do gerente da administradora. E se eu tiver um número suficiente de pareceres, como o doutor Kenny mesmo colocou, que existe, inclusive aqui na Universidade Federal, temos já tese de doutorado nesse sentido, até na área da engenharia, que fala dessa questão da radioatividade. Então, se eu tenho artigos qualificados de revistas indexadas com quais alto, eu acho que eu tenho já algum elemento de norte para levar para uma assembleia, e se eu sou aquela do terraço de cobertura, eu posso sim alegar o uso anormal da propriedade com base no artigo 1277. O que vocês acham? Fátima, problema técnico. Mas em meados da década de 80, foi quando... Imagina se fosse uma antena, hein? Na década de 80 é que entrou a telefonia celular aqui no Rio de Janeiro, né? E é lógico que as operadoras precisaram instalar antenas em locais estratégicos para não ficar as chamadas zonas de sombra, né? Nos condomínios que o escritório que eu estou ligado até hoje deu assistência, eu fiz uma convocação específica para tratar do assunto, né? Inicialmente, eles tiveram esse temor quanto à saúde, da mesma forma que na década de 80 tinha o temor se o micro-ondas fazia mal ou não, entende? E alguns condomínios rejeitaram, mas posteriormente, acabaram aceitando, né? E o micro-ondas, ninguém mais toca nesse assunto. Hoje, com o 5G, que precisa de mais antenas, né, e mais baixas, não está tendo, pelo menos aqui no Rio de Janeiro, não está tendo essa discussão. A discussão que tem é mais estética do que de saúde, né? E a vantagem financeira tem deitado mais alto. Então, eu tomei conhecimento de algumas pesquisas não nacionais, né, mas elas não tiveram credibilidade, né, para criar uma resistência na instalação, pelo menos aqui no Rio de Janeiro. Pelo contrário, eu tive vários edifícios perguntando como é que a gente oferece para instalar antena aqui no terraço, né? Então, isso é o que eu tenho visto aqui no Rio de Janeiro. A credibilidade, eu acho que não seria bem a palavra, porque se vem uma pesquisa, né, científica, não é assim um achômetro, um artigo que não tem uma base, mas ele tem uma base, uma revista qualificada, de um centro de pesquisa tecnológica. Aí, penso eu, gostaria da opinião dos dois, que seria uma falta de conhecimento, e até falar mais alto, como você mesmo falou, o interesse financeiro para aceitar. E até mesmo por não ter aquele conhecimento técnico. Mas eu estou devendo a palavra ao doutor Cláudio. Então, o doutor Cid vai falar e o doutor Cláudio. Só fazer uma observação, que eu tive conhecimento, numa ocasião, uma assembleia de condomínio num prédio em Laranjeiras, aqui no Rio. E observamos o seguinte, que ali foi instalada uma antena e a discussão era a questão da irradiação. Contrataram um técnico, um especialista, e chegou-se à seguinte conclusão, quer dizer, a base da instalação dessa antena seria fundamental, tipo um reforço, serviria como um isolamento, porque ficou muito claro que se não fizesse uma base, uma certa sustentação, um isolamento bem reforçado, essa irradiação, por certo, atingiria não só os imóveis de cobertura, mas essa penetração seria de forma concreta. Então, essa foi a discussão, quer dizer, é claro que, como colocado aqui com propriedade, a questão financeira pesa, mas existe a questão de saúde também, que deve ser observada. Me chamou a atenção isso, quer dizer,
o isolamento que é feito através da base de sustentação dessas antenas seria o diferencial no que tange à penetração dessa interferência. Né? O Cláudio fica aqui. Então. Assim, só fica bem mais bom. Agora, está ótimo. Tá. Ele apareceu no vídeo. Não precisa, eu só queria... É só para dizer também que não são só... Essa... Tem gente aqui no Zoom? Não, tem, mas está apagado. Bom, vamos lá, boa noite a todos. Acho que agora... eu queria só colocar um meu ponto de vista que a gente tem discutido aqui que os condôminos podem aceitar ou não, mas eu gostaria também de colocar que os vizinhos também têm um poder de vizinhança. Os vizinhos, é isso que eu queria falar desde o começo, os vizinhos, eles têm também o poder de negar, porque dependendo do condomínio, ele está mais próximo, o vizinho está mais próximo do que o vizinho do primeiro andar. Então, eu acho que a legitimidade também cabe ao vizinho nessa discussão, não só ao condomínio, se pode ou não pode, porque no momento que o condomínio aceita colocar uma antena, ele tem que entender que também tem no redor dele, nas circunscrições dele, também tem vizinhos que também não aceitam. Então, há esse acréscimo aí, doutor Kenyon. Eu concordo com ele. Eu concordo com o nosso colega em relação a isso, porque, inclusive, isso vai ao encontro do artigo 1277 que a doutora Fátima falou, né? Porque no condomínio, a gente usa mais aquele artigo 1336, né? A questão que é semelhante, o 1336, que é vedado o condomínio usar o imóvel como nociva, né? Agora, o 1277, ele é mais amplo, né? Que vai pegar a vizinhança do entorno. E se, por acaso, aquela antena, a direção dela, né, atingir aquele imóvel do lado e estiver uma distância muito curta, como eu falei anteriormente, tem várias legislações que colocavam a distância mínima de 50 metros. Inclusive a lei mineira, Belo Horizonte, é de 50 metros. Então, logicamente, que aquele proprietário que viesse a receber essa radiação, né, tendo em vista a proximidade, ele poderia vir sim a questionar, porque eu falo, a questão financeira não se sobrepõe à questão da saúde. Então, isso é fundamental, e a lei prevê, né, a vedação do uso do imóvel de maneira a afetar a saúde e o sossego dos vizinhos. É curioso lembrar que o 1277, por coincidência, fala até de interferência prejudicial à saúde, né? Até o termo, por coincidência, acabou ficando adequado para essa tese toda. Eu acho que foi muito bem lembrado também a questão do vizinho não condômino, então do vizinho de terreno, que é o destinatário claro dessa norma 1277. O vizinho condômino, como o doutor Kenyon lembrou, está no próprio capítulo dos condomínios edilícios, mas está também abrangido aqui pelo 1277. Então, eu acho que... Então, eu volto naquela história, mesmo que 90% dos condôminos, mesmo que houvesse uma disposição dizendo que essa decisão deveria ser tomada por 2/3, mesmo que houvesse até extrapolação desse quórum, se houver elementos razoáveis, admissíveis, de que isso prejudica a saúde, é plenamente anulável a decisão de Assembleia, no meu ponto de vista. Plenamente anulável. Não é porque 90% dos caras querem que 100% tem que admitir um problema de saúde. Simples assim. Não tem lei mandando fazer isso. Eu acho que é, sim, impugnável. E o doutor Jacques, né? E um ponto interessante é que eu tenho acordos aqui nesse sentido, né? Em que o juízo, né? Ele define pela proibição baseado na precaução, né? Porque, frisando aqui para os meus amigos, teve a palestra ano passado, a palestra da USP,
junto com técnicos da USP, da UFMG e também da Fiocruz, né, colocando que o risco de saúde... Né? Todos idôneos. Então, essa palestra está no site da USP, né, que é uma entidade de renome mundial, colocando que há realmente risco à saúde. Então, o que existe realmente é uma falta de divulgação das pesquisas, mas isso está no site da USP. Então, está lá, colocando a palestra de quase 2 horas, com 4 técnicos falando sobre esse assunto. Mas eu gostei da sua lembrança, uns minutos atrás, Kenny, do verdadeiro lobby e da imagem toda que foi vendida para todos nós pela indústria do tabaco, não é? Teve época que as pessoas até achavam que fazia bem fumar. Quer dizer, depois não fazia mal. E agora é que descobrimos que é pior do que crack. Então, é um problema. E aí, como é que faz? Né? Eu acho que pode ser. Eu acho que, pensando, se houver, havendo indícios suficientes de que isso faz mal, não há dinheiro que pague. Então, estamos de acordo, né, Antônio? Estamos de acordo nessa. Estamos de acordo. Quer outra sugestão aí, Jacques? Eu queria te propor um assunto. Pois não. Vamos ver se vocês topam. É uma maneira de mostrar que a Assembleia não é tão soberana. Não é. Não é soberano. Chega a ter essa soberania que as pessoas entendem. A convenção. Então, a minoria pode fazer presente, independente da maioria decidir. Essa coisa. Eu acho até que voltaria aquela exigência básica em qualquer contrato, né, da licitude do objeto. Se ele não é lícito, eu não posso contratar, eu não posso. Por mais vontade que vocês tenham de me matar, não adianta vocês assinarem um contrato aí dizendo vamos matar o jato. Não, não pode. Não pode. Isso porque eu estou do lado de cá. Inclusive, a questão da votação unânime, né? O nosso colega lembrou bem, o próprio artigo 1342 do Código Civil coloca que qualquer obra no condomínio, se vier essa obra, pode ser aprovado tem 100 apartamentos, 99 aprovaram. Vamos construir uma garagem nova, uma laje nova para aumentar a cobertura dos carros. Se essa laje nova escurecer o apartamento, tirar a sua luminosidade, criar uma situação de prejudicar a unidade, aquela única unidade pode travar a obra. Isso está no artigo 1342 do Código Civil. Quer dizer, essa inovação, né? Então, a Assembleia ela é soberana de forma relativa. Se ela afrontar um direito de alguém gerar algum prejuízo, mesmo com 99% dos votos, ela pode vir a não ter eficácia em relação a uma deliberação. Então, isso está no Código Civil em relação a obras, inclusive. Que é bacana, e esse artigo é validado sempre pela jurisprudência. Não tem... É verdade que, na minha experiência, acabou sendo sempre em coisas levemente voluptuárias, etc. Eu não tive a chance de pegar uma coisa realmente séria. É sempre um muro com floreira, tirando uma quadra, dando sombra. Nunca foi nada assim relevante, né? Mas é válido, plenamente válido, o dispositivo, né? Não tem dúvida. Mas qual que é a sua proposta? Vamos falar de um assunto? Deixa eu te propor um assunto, vamos ver se vocês querem ou não, que é um assunto que continua perturbando todo mundo. Podemos falar, devido ao tempo, podia até escolher ou locação de pequena temporada ou fachada. Fachada é um... Isso na minha cabeça, Jacques. Estava na minha pauta. Locação temporária. Né? Eu prefiro locação. A locação de temporada, sim. Locação de temporada, né? Porque está fervendo a decisão em que o ministro Luiz Felipe Salomão teve voto vencido, vocês devem ter acompanhado, né? E é um tema que me preocupa, porque nós temos essa discussão, estamos tendo várias outras decisões pautadas nessa decisão
recente que tivemos da quarta turma, se não falo a memória, em que o Luiz Felipe Salomão, do STJ, foi voto vencido, apesar de era o relator, né? Em que o condomínio pode, se quiser aceitar, tem que estar previsto expressamente na convenção, né, a autorização para alocação através de plataforma digital tipo Airbnb. Então, eu acho que a gente pode escolher esse tema. O que vocês acham? Vocês que mandam. É um ótimo tema. Gosta? Então. Gosto. Então, vamos lá, já. Eu vou propor uma coisa meio pesada aqui, que é o seguinte. Eu acho que a proibição, na minha opinião, dependeria de uma lei, e não de uma decisão judicial. Lógico. Eu acho que nós temos que tomar um pouquinho de cuidado com o que o pessoal chama de ativismo judicial, etc. Não é bem assim, né? Tá certo que estamos todos aí num rescaldo, independente, aqui não vai qualquer manifestação partidária, mas estamos todos num rescaldo aí de decisões, mudando aqui, mudando ali, interferindo aqui, interferindo ali, para vamos com calma. O judiciário não pode tanto assim. Eu sinceramente vejo mais ou menos assim, pouquíssimas palavras. Primeiro, a locação curta é permitida legalmente. Eu tenho o meu exercício do meu direito de propriedade, eu posso exercer o meu direito de propriedade, esse jeito de exercer é legal, porque está previsto na lei das locações a possibilidade de uma locação curta, então o esteio legal eu tenho, o suporte legal eu tenho. Onde surgiria o problema, aí sim. Bom, aliás, primeiro problema, me irritou um bocadinho, esse tempo todo, as pessoas confundindo locação por aplicativo com locação por curta temporada. Uma coisa é a locação por curta temporada, outra coisa é como é que ela é anunciada e contratada. Com relação à contratação por aplicativo e todos esses jeitos, eu, sinceramente, não enxerguei ilegalidade nenhuma. E mais, vimos até a responsabilização com alguns danos graves que ocorreram, vimos até a responsabilização desses aplicativos para indenizarem os prejudicados. Então, me parece que até aí, o único problema que surgiria seria, aí sim, de um lado, o lobby de alguns hotéis contra o uso dos apartamentos para locação rápida. Isso é uma briga de cachorro grande, né? Então, não sei bem como é que vai ficar isso. De outro lado, talvez uma questão fiscal. Será que esses aplicativos estão ou não pagando os impostos devidos e que os outros, mais ou menos concorrentes, pagam? Isso é um problema que talvez fuja um bocadinho da circunstância condominial. Segundo tipo de problema que houve é que, lamentavelmente, nós tivemos aí uma importação de problemas e de costumes que não são nossos. Então, se em Berlim está tendo um problema de falta de habitação, se em Paris está havendo um encarecimento das coisas, se em São Francisco teve litígio por causa disso, bem ou mal, as nossas cidades são outras. Então, nós temos outros problemas que nenhum berlinense vem tratar da nossa vida também. Então, eu acho que a coisa cada um no seu quadrado, né? Então, vamos cada um na sua. Então, afastado dos problemas da Europa, daqui a pouco nós estamos na guerra da Ucrânia também, que não tem, né? Mas afastado do problema da Europa, afastado do problema do aplicativo, que isso é uma briga que eu acho que é um pouquinho diferente da nossa, eu voltaria. A locação é admissível legalmente, é um exercício de direito de propriedade. O problema surge, aí sim, se concretamente essa locação estiver dando problema naquele condomínio. Eu acho que aí é um problema. E aí a gente tem problemas de duas ordens, na minha opinião. Eu queria ouvir o Quênio também. O primeiro problema, quando a gente chega nesse pedaço da questão,
está perturbando o sossego das pessoas ou não está perturbando? É uma questão de prova, e se estiver perturbando, não pode, na minha opinião. O segundo problema, como enfrentar o voto majoritário, porém de um só, aquela maioria do grande proprietário de apartamentos. Então, eu tenho um prédio com 200 apartamentos, uma empresa qualquer tem 80 apartamentos, tem 100 apartamentos, e o voto dela vale por todo mundo. Como é que eu enfrento isso, Kênio? Já que a gente chama pinga-fogo, fogo para você. Não, bacana, achei super interessante as colocações, Jacques. E um detalhe, eu acompanho isso muito e pactuo com suas ideias. Interessantíssima a sua colocação, perfeita. E o ponto-chave que eu acho o seguinte, a questão é que não tem uma lei específica. Agora, o que o STJ analisou, eu até publiquei artigos sobre isso, até com antecedência, é de que a hospedagem é uma atividade não residencial. Então, tem uma lei específica para isso, e realmente essa hospedagem com maior rotatividade é um negócio. Agora, o ponto que eu quero colocar, perturba ou não? Estou plenamente de acordo com você. Então, já vi situações de prédio que tem 1 ou 2 apartamentos que a pessoa coloca no Airbnb sem nenhum problema. E as pessoas, em geral, toleram. O grande caos, né, o que gera conflito, é quando começa a haver um movimento fora do comum, em que o porteiro não está preparado para atender várias pessoas, ou um prédio onde começa a ter muitas pessoas diferentes o tempo todo, ou quando acontece que nessa época, né, Jacques, era pior, e hoje o pessoal está mais ordeiro, que tem um grupo de jovens que fazia muita bagunça. Então, quando eu era garoto, o negócio era pesado, né? As repúblicas, né, tal. Hoje o pessoal está mais ordeiro, mas há pessoas que viajam e parece que o mundo vai acabar, né? Quer curtir as férias e azar da vizinhança. Então, são esses casos bem específicos da falta de educação de alguns que complica a ideia, né? Ou cria um conflito no condomínio. Então, o ponto que eu vejo que o STJ, nessa questão, verificou, né, que realmente é uma locação atípica. Tem nada a ver com a locação da declinato de até 90 dias. Segundo, é uma locação muito dinâmica, não tem fiador, não tem cadastro, então é muito dinâmica. E eu vejo que é uma evolução, né, e que essa evolução, isso que eu quero frisar, que é grave. Nos acordos do STJ, não ouvi nenhuma análise em relação à questão dos edifícios ou das regiões litorâneas. Tem locais que são específicos para isso, né? Então, Camboriú, Rio de Janeiro, né? Colocar Cabo Frio. E até falei com a minha amiga Fátima, né? Pelo WhatsApp, que eu sou mineiro, nasci em Belo Horizonte. E a minerada vai para Guarapari, vai para Cabo Frio. E eu conheço dezenas de proprietários que têm apartamentos em Cabo Frio, Guarapari, por exemplo, né? Que eles compraram imóveis de luxo, 4 quartos, imóveis grandes, e vão frequentar esse imóvel 1, 2 vezes, 3 vezes por ano. Então, são imóveis, repito, que a convenção é residencial, que não existia aplicativo na época, e que esses imóveis estão sendo locados para locações, vou colocar, de grande rotatividade há décadas. Isso não pode ser ignorado. Então, eu vejo que no julgamento do STJ, ninguém atentou para isso. Uma coisa é você pegar um prédio com 6, 10 apartamentos, né? Alguns começaram a fazer uma colocação de grande rotatividade que perturba o condomínio como um todo. São coisas específicas. Outra coisa muito diferente, no Rio de Janeiro, que é a nossa capital, vamos colocar assim, brasileira do turismo, né? Imóveis que estão já construídos há 30, 40 anos, tendo locação diária constante, e vinha agora o condomínio proibir uma coisa, para mim, já é direito adquirido. Então, eu vejo que esses imóveis, né, eles não podem ser tratados, né, como um prédio comum, né, na área urbana, sendo que essas regiões específicas de turismo já praticam esse tipo de locação há décadas e isso é uma rotina.
Então, eu acho que tem que analisar essa situação da vocação do edifício. Quer dizer, moro em Belo Horizonte, comprei um apartamento no Rio de Janeiro, em Cabo Frio, região dos Lagos, e vou com a minha família só 3 vezes por ano. Logicamente, esse imóvel ele é alugado quinzenalmente, por semana, de forma constante. E é comum, inclusive, quero repetir, que tem prédios que tem lá 20 apartamentos e que praticamente só 4 ou 5 pessoas residem. Os outros 15 fazem locações constantes. E, logicamente, que esses 5 que lá residem, não seria justo eles impedirem que esse tipo de locação viesse a ocorrer, porque já é da característica do próprio morador que comprou aquele apartamento. Houve um investimento nesse sentido. Né? Deixa eu fazer a advogada de contexto aqui, com todo respeito. Veja bem, desde que eu me entendo, gente, pela lei do equiparato, a lei do 2491, tem lá locação por temporada. O que caracteriza a locação por temporada, se você falar de 48 ao 50, né, é basicamente a questão do tempo, até 90 dias, que é diferente de 3 meses, e durante anos, né, a lei de 1991, você sempre teve, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, bairros como Copacabana, né, que faz bastante de turismo, eu conhecia vários até, lembro daquele Roberto Conde, Daniel, que ele alugava apartamento de temporada, né, em Copacabana, em prédios residenciais, com uma alta rotatividade, né, ele sai, entra e assim sempre existiu e continua a existir. Né? Então, o fato de ser uma plataforma é o que menos interessa, né, se é através de uma plataforma. A questão de ser residencial, as locações de temporada com essa rotatividade, com serviço de lavanderia, que o proprietário sempre fez, que é a mesma coisa, que muitas vezes até no próprio Airbnb você nem tem isso, né? Sempre existiu. Né? E nunca se questionou que, como tinha essa rotatividade, não podia, porque tem um cunho comercial. Está previsto na lei do inquilinato como temporada. Isso começou com o surgimento dessa confusão, confundir a natureza do contrato, começou por aí. Jamais, no meu entender, posso ali aplicar a Lei 11.771 de 2008, que fala da lei de hospedagem, da alocação de hospedagem, porque o cunho não é não comercial, não residencial. Né? E o próprio artigo 23 e 24 dessa mesma lei, ela conversa admitindo que ela não tem competência para isso, no tipo de locação que a gente tem. Então, eu acho que o problema se o meu direito de propriedade, eu vou lá para o artigo 1228, principalmente parágrafo 1º do Código Civil, o meu direito de usar, gozar e dispor do meu bem. E se eu usar mal o meu bem, e dentro de um condomínio tem uma convenção que diz lá no artigo 1000 das penalidades, que pode aplicar lá a penalidade do 1336, parágrafo 1º, ou então do parágrafo 2º, ou do caput, não, para 1336 para segundo, o CAPT do 1337, e se for muito ruim, até o parágrafo único do condomínio social, ou seja, remédio jurídico pelo mau uso da coisa condominial, eu acho que tem que ser resolvido assim na convenção. Não penso, salvo o melhor juízo, que extrapolar de um direito a colisão, proibir o uso da minha propriedade, né, da forma que eu uso. Se eu uso mal, eu tenho que ser penalizado. E não existe um comércio, quer dizer, só porque está numa plataforma no comércio, tem também a administradora. Eu coloquei na administradora para administrar meu imóvel e ela só faz a locação para temporada. Sai um, entra outro, sai um, entra outro. E qual é a diferença só porque é uma plataforma digital? Então, assim, o fundamento do acordo, e concordo com o Jacques, quando ele falou, não tem lei que proíba. Né? O voto, nesse caso específico, dessa decisão em que o Luiz Felipe Salomão foi o voto vencido, ele foi muito claro. Ele diz assim, o meu direito de propriedade não pode ser prejudicado.
Se eu der má destinação, eu tenho que ser penalizado à luz de cláusulas específicas da convenção. 2, a convenção não pode inibir meu direito. E eu não estou diante de uma locação comercial, eu estou diante de uma locação de temporada à luz da lei do inquilinato e jamais da lei 11.771 de 2008, que é a lei de hospedagem. Então, assim, isso virou uma discussão, penso eu, totalmente desnecessária. Né? Discutir se é hospedagem, se é locação, se é lei do inquilinato. É uma lei, é uma utilização, se está fora dos 90 dias, cai no contrato residencial e vai ter as penalidades lá, a aplicação do artigo 47, se passou, né, de 46 e 47, dependendo do tipo de contrato que eu fiz, caiu no contrato residencial. Salvo melhor juízo, eu penso que, eu não concordo em dizer que isso é uma locação, não é locação, que é hospedagem, porque está vinculado a uma plataforma. É o que eu penso. Eu gostaria muito de ouvir mais opiniões sobre isso. Ok. A locação por temporada é muito intensa no Rio de Janeiro, né? Isso, a parte está me falando, no Brasil todo, sim. E a característica da temporada é que ela é mais barata do que você se hospedar na rede hoteleira, né? Consequentemente, a maioria dos hóspedes de temporada são jovens, né? E os jovens são alegres. E, às vezes, a alegria incomoda a vizinhança. Aqui no Rio de Janeiro, é um problema que todo dia nós temos, né? O que a gente tenta amenizar, e já foi motivo de discussão aqui na BAM, é que os condomínios façam um regulamento interno para a temporada, principalmente aqueles prédios que têm infraestrutura. Então, vai se regulamentar se o hóspede de temporada vai ter direito às partes comuns, à churrasqueira, às quadras, né? E causar menos incômodo aos moradores de fato, né? Mas não tem jeito. Eu pessoalmente tenho um imóvel no Recreio dos Bandeirantes, aqui no Rio de Janeiro. Esse ano eu não passei o carnaval lá e teve um imóvel alugado na mesma época, no carnaval, um imóvel alugado para garota de programas, né? E fizeram fila lá no prédio, e outro imóvel para o tráfico de drogas. Entende? Isso em pleno carnaval, a síndica estava me ligando para saber qual é o expediente que a gente podia tomar numa época que o administrador estão de folga, né? Então, são intermináveis os problemas aqui. Né? A gente tem legislação para inibir isso, menos no carnaval. Já viu? É isso aí. Olha só, Daniel, de novo vou contestar aqui. Por quê? Independente do tipo de contrato de locação, se é temporada, se é residencial, ou até não residencial, a partir do momento que eu alugo, a posse direta do bem passou a ser do locatário. Então, não concordo de inibir que ele está proibido de usar a piscina, de usar a quadra, a sauna, porque ele é locação de temporada e não fixa. Entendeu? Só melhor de novo, eu penso que não. Se eu aluguei para a doutora Kátia, eu não posso falar, doutora Kátia, a senhora só pode usar daqui para frente, daqui para trás eu não posso. Eu posso fazer isso? Ela tem a posse direta para usar o imóvel e tudo das benesses do prédio. Acho até, mesmo que se tivesse uma convenção, um regimento interno, bloqueando isso, penso que qualquer pessoa poderia reivindicar o direito de ela utilizar o que ela alugou, e ela tem direito, como locatária, de usar o condomínio. Eu aluguei porque eu queria ir para a piscina, eu aluguei porque eu quero ir para a quadra de tênis e jogar. Previamente. Se eu puder, vocês me permitem, eu concordo com a Fátima, no sentido de que quando a propriedade num condomínio engloba a unidade autônoma e o uso da unidade da parte comum. É por isso que quando a gente aluga com tudo, né? Esse seria o primeiro ponto. O segundo ponto que eu gostaria de trazer é o seguinte, é que as coisas andam, a vida evolui. Ainda bem. Se eu tivesse, por exemplo, há 40 anos atrás,
eu estaria, não na internet, mas estaria vendo aí um 3-em-1 na televisão, alguma coisa assim, né? Com videocassete, e seria proibido o meu cachorro daqui do meu lado, porque não entra no condomínio. Hoje, eu não tenho o 3-em-1 e tenho o cachorro do meu lado, porque é assim que as pessoas gostam. E como é que faz aquele vizinho que não gosta de cachorro? É aí que eu acho que o Código Civil foi sábio. Ele não proíbe a prática A, B ou C. Ele proíbe a interferência. Se eu tiver um cachorro que não atrapalha a vida de ninguém, eu posso ter. Se eu tiver um cachorro pequenininho que atrapalha a vida das pessoas, eu não posso ter. Simples assim, porque interfere negativamente na saúde, no sossego ou na segurança das pessoas. O Airbnb, ou a locação curtíssima, também o problema não é a locação. O problema é o uso que é feito, a intensidade que é feita. O Daniel falou dos jovens barulhentos. Eu sou obrigado a trazer um depoimento. A minha mãe já faleceu, mas ela morava num bairro aqui de São Paulo, que chama Higienópolis, que tem muito prédio com muito velho. Ela era uma dessas velhas ao longo de anos num desses prédios aí. Só que tinha muitas outras velhas. Circunstancialmente, esse prédio ficava ao lado do Mackenzie, uma faculdade. Resultado, muita gente usava como república. Os primeiros vieram dizendo, não, não pode. Foi aí que foram consultar os condôminos, inclusive a minha mãe. E que chegaram, os velhinhos todos falaram, não, nós queremos a estudantada assim. Eles vêm mais na minha casa do que meus netos. Então, acabou. Quer dizer, não é para isso que o prédio foi feito, mas é assim que ele findou bem usado, segundo os próprios condôminos. Onde eu queria chegar é o seguinte, é a interferência que vale e não a coisa. Segundo, é hora de, diante da evolução, nós estamos aqui no... E o home office? Não é o uso não residencial da residência? Não é? Diante disso tudo que as pessoas estão fazendo, e a gente não manda em ninguém, diante disso tudo, nós precisamos recepcionar essas coisas todas. E aí sim, eu acho que é uma medida boa nos condomínios pensar em eventuais reformas. Regulagem das portarias, regulagem das piscinas, não sei, implantação de exame médico, contratação de mais guardas. Eu já dei esse exemplo na ABAME, porque esse exemplo sempre me fascinou, mas às vezes as coisas se resolvem mudando o hábito, ou mudando a contratação, ou mexendo no bolso. Então, o exemplo que eu de vez em quando dou é de um prédio maravilhoso, quer dizer, acho que é maravilhoso morar lá, imagino. O condomínio hoje está quase em R$20 mil o rateio, então é caro. E a reclamação era, chega de domingo, eu aqui no meu apartamento peço a pizza e o pizzeiro não pode chegar. Eu, que sou um tremendo milionário, que pago 20 pau por mês de condomínio, tenho que descer para pegar uma pizza. Olha que absurdo. Isso aí, então, gerou muita reclamação perante os administradores, síndicos, até que o administrador foi muito inteligente e falou, ótimo, nós vamos contratar, então, 2 auxiliares de domingo que vão ter a função de pegar o seu cartão, pagar a pizza e levar lá para cima, gente nossa. Isso aqui vai custar para cada condomínio mais R$500 mensais. Pronto, ele deu a solução para o condomínio, é assim que se resolve. Qual foi a decisão dos condôminos? De R$20 mil. Ao contrário do que todo mundo pensa, foi, deixa que eu desço para pegar a pizza. É mais simples. Não vamos aumentar coisa nenhuma. Pronto, foi dada a solução. Era uma proposta de alteração da administração daquele prédio e adequar a exigência e etc. e tal. Então, eu acho que é isso que a gente também tem que pensar com proatividade. Só esse ponto. Ok. O fácil avançado da hora, né? Vamos
já começar a nos preparar para encerrar. Mas, realmente, doutor Jacques, eu percebi isso em São Paulo. Meu filho está morando lá e, realmente, eu fui inicialmente para ajudá-lo a montar o apartamento, que a gente tinha que descer para receber os entregadores de todas as áreas, não só de comida, farmácia, né? E eu acho que, culturalmente, São Paulo já está mais adaptado. Aqui no Rio, não. Aqui no Rio, o pessoal continua brigando. Ele sobe? E sobe, né? Mas olha, e só para desmistificar um pouquinho, os grandes assaltos que nós tivemos aqui não foi colocação de curta temporada, não, viu? Era gente entrando com corretor para comprar. Quero comprar 2 apartamentos, né? Pois é. Os golpes, né? Uma loucura, uma loucura. Eu vou botar aqui uma sugestão. Vou jogar aqui o doutor Jacques e o doutor Kênio na fogueira, gente. Eu sei da vida dos dois, compromissos profissionais, né, que são grandes, mas eu vou jogar aqui como nossos ímpares representantes da BAME fora aqui da nossa capital. Será que seria muito ousadia, meu vice-presidente, convidar uma vez por mês um pinga-fogo com os nossos representantes de São Paulo e de Minas? Com certeza. Na última participação do doutor Kênio, ele tocou num assunto que rendeu, porque depois do Pinga-Fogo, nós temos um lanche, né? E nesse lanche, o doutor Kênio levantou a moeda com relação à cobrança de cotas condominiais das coberturas, né? E justificou que não tinha necessidade de dobrar o condomínio só porque o apartamento dele tinha uma metragem maior, né? E justificou que, na verdade, o apartamento tinha uma área maior, mas usava a mesma área comum dos demais, né? Então, realmente, esse tipo de debate ele sempre rende mais comentários e é bom a gente escutar. A gente aqui tem como hábito, doutor Kênio, doutor Jacques, a última terça-feira do mês é sempre o Pinga-Fogo. Eu vou conversar com vocês, se toparem, a gente pode escolher uma outra terça-feira, porque os associados pedem muito Pinga-Fogo. Então, a gente poderia pensar, não sei se pode ser todo mês, a gente incluir outro Pinga-Fogo, não só a última terça-feira do mês, mas um outro dia de Pinga-Fogo, sempre terça-feira, quando vocês tiverem disponibilidade, e a gente colocar no calendário Pinga-Fogo com os nossos diretores regionais. E aí eu quero continuar aí com os dois, com o Jacques e com o Kênio. Fátima, você sabe que do meu lado, para te ver, eu tenho disponibilidade todo dia. Se quiser domingo à noite também, não tem problema. E para ver, a terceira terça-feira do mês seria com um Pinga-Fogo, né? Com os dois, junto com a gente, tradicional, que a gente já começa a divulgar. Terceira terça-feira do mês com vocês, e a última, a tradicional. Não, vai ser um grande prazer reencontrar com vocês aí. Vamos conversar. Se vocês toparem, eu acho que vai ser muito bom. Eu acho que os associados vão ficar muito felizes. Não vão, doutora Cátia? Eu estou entre amigos, viu? Tranquilo. A única bronca que eu tenho é ser por internet. Porque já fiz em público. Ano que vem, né, nós vamos fazer o nosso Senai agora em novembro, se Deus quiser, e eu queria ir a partir de março, porque até antes do carnaval nada acontece, o mundo só começa a rodar depois do carnaval. Nem sei quando é que é o carnaval em 2023. Mas a gente pensar assim, para março e abril, uma BAME itinerante em São Paulo e uma BAME itinerante em Belo Horizonte. Essa semana, fizemos sexta e sábado a BAME itinerante, que tem um outro nome agora, mas a gente é a BAME itinerante da nossa época, né, Jacques? Que fomos para Búzios. Olha, foi tudo de bom. Salão lotado, a BAME brilhou. Fizemos o Pinga-Fogo. Fizemos Pinga-Fogo, fizemos palestra. Olha, foi muito bom. Então, deu uma saudade danada, né, de a gente continuar fazendo. Então, já fica aqui a livre espontânea pressão, São Paulo e Belo Horizonte, março e abril de 2023. Topam? Estamos juntos. Estou dentro. Estamos juntos. Ele já está balançando assim a foto.
Viu, Daniel? Tudo que você falar, eu estou dentro. Aluga para nós apartamento lá no Rio, né? O Airbnb para nós. Com certeza. Sky, Rio de Janeiro. Mas, Daniel, eu queria ir na piscina, Daniel. Tá certo. A gente Gente, muito obrigada. Vou passar a palavra para o doutor Daniel para fazer as honras da casa com o Daniel como vice-presidente, mas eu quero particularmente agradecer demais esses meus queridos amigos, doutor Key, doutor Jacques, por estar aqui conosco na PAMI, e vamos em frente. Um grande beijo e abraço para vocês. Isso. Bom, na próxima quinta-feira, nós teremos a mentoria, né? Vai ser o lançamento da mentoria de direito tributário da ABAME, tá? O tema vai ser como fazer a revisão do valor do ITBI pela via administrativa. Vai ser com a doutora Valéria Reis Gravino, tá? E lembrando que esse mês é o aniversário da ABAME, né? No dia 27. Não, o aniversário é amanhã, oficialmente amanhã. E no dia 27, nós vamos fazer um almoço comemorativo que em breve vai estar sendo apresentado para todos, tá? Agradecer a presença do doutor Kenio, do doutor Jacques, né? E todos que estão pela plataforma. Tá bom? Tá bom. Quer dar uma palavrinha? Doutor Sidney? Agradecer mais uma vez a presença, a honrosa presença, doutor Kenio, doutor Jacques. Um grande abraço, saúde e paz a vocês e a todos aqui que participaram, todos e todas. A todos os nossos associados presentes, muito obrigada pela presença. Muito obrigado pelo convite. Sempre ótimo ver todos vocês, estar com todos vocês. Estava com saudade de cada um de vocês. Obrigado, Cida, obrigado, Fátima, Kátia, Daniel e todos os demais. Muito obrigado. Boa noite, doutor. Agradeço aí, foi um prazer, viu, gente? E pode contar comigo, que é sempre gratificante reencontrá-los. Um abraço para todos e boa noite aí. Ok. Boa noite a todos. Vitor Paiva, Sula, Guilherme, Marcelo. Boa noite. Tudo de bom. Boa noite a todos. Boa noite. Tá? Agora a gente vai para o lanche. Vocês vão lá. Boa noite a todos. Eu estou com fome. Tchau, tchau. Tchau. Como é que vai ter a picanha? Que ótimo.